lá, galerinha do sexto ano, aula de número 38, correção da página 93. Eu vou continuar corrigindo os exercícios de aplicação, beleza? Então, no primeiro exercício, ele pede pra gente transformar o número misto em fração, tá bom? Então, a gente vai usar o algoritmo que eu expliquei na videoaula 36. Para eu fazer isso, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer 5 vezes 2 mais o número que tá ali na minha fração, mais o 3. Então, vamos escrever, ó, 5 vezes 2 mais 3 e ainda vai ficar sobre 5. Então, 5 vezes 2 é 10. 10 mais 3, 13. Então, isso dá 13 quintos. Agora, aqui, ó, 6 vezes 7 mais 1. 6 vezes 7, 42. Mais 1, 43. Então, dá 43 sétimos. Quem já conseguir fazer direto sem fazer esse passo, já pode fazer, ok? Mas para quem não consegue ainda, tem que fazer assim, ó. 7 vezes 6, 7 vezes 6 mais 1. E aqui o mesmo denominador. 7 vezes 6 é 42, mais 1, 43 sétimos. Agora aqui, 1 inteiro e 5 oitavos. Então, é 5 vezes 1, 8 vezes 1 mais 5. 8 vezes 1 mais 5. 8 vezes 1 é 8, mais 5 é 13. Então, dá 13 oitavos, beleza? É fácil, não é difícil, né, gente? Tem só que lembrar o algoritmo. Então, aqui, ó, 10 vezes 9, né? 9 vezes 10, mais 7. Então, vai dar 90 mais 7, 97 nonos. Vou fazer o passo do meio. É que eu quero que vocês comecem a treinar sem precisar escrever essa parte, tá bom? Então, 9 vezes 10 mais 7 dividido por 9. 9 vezes 10 dá 90, 90 mais 7, 97 nonos. Vamos lá, galera. No exercício 2, ele quer o contrário. Ele tá dando a fração e ele quer que a gente transforme em número misto, tá bom? Então, para isso, eu tenho que fazer o contrário. Lá naquele eu multipliquei. Agora, eu vou dividir. Vou dividir o quê? O numerador pelo denominador. Então, é 50 dividido por 6. 50 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. E sobra 2. Então, deu 8 inteiros e deu o resto 2. Então, isso é igual a 8 inteiros e 2, que é o resto, vai em cima, e 2 sextos. Beleza? Agora, vamos fazer esse, ó, 37 oitavos. Então, eu vou dividir 37 por 8. 37 oitavos vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Vai dar resto 5, beleza? Então, aqui vai dar 4 inteiros e 5 oitavos, que é o que eu não consegui dividir. Escrevo nessa forma aqui, o resto em cima e o divisor aqui, beleza? Depois, 19 dividido por 5, ó, 19 quintos. Então, eu vou fazer a divisão, vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Tudo subtração aqui, né, galerinha? 19 menos 15 vai sobrar resto 4. Então, aqui dá 3 inteiros e 4 quintos. Agora, dos 79 nonos. Então, vou dividir 79 por 9. O denominador é 9. Aí, vai dar, galerinha, 8. 8 vezes 9, 72. E vai dar resto 7.
Então, aqui dá 8 inteiros e 7 nonos. Beleza? Fácil, né? Não é difícil. O resto ainda fica sob o mesmo numerador. Pessoal, agora tem muitas imagens, então é para eu resolver eu pegar da apostila, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Represente a parte colorida de cada figura a seguir na forma de uma fração imprópria e do número misto equivalente. Então, vamos lá. Quantas partes nós temos pintadas aqui nessa figura? Temos 8 partes pintadas, né? Tá dividido, o meu retângulo maior está dividido em 8. Então, só que eu tenho 8 pintadas aqui em cima e tenho mais 4 pintadas aqui embaixo. Então, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 13 partes, mais 5, né? Desculpa, contei errado. Mais 5 partes pintadas aqui no retângulo abaixo. Então, a minha fração imprópria é 13 oitavos. Para transformar em número misto, eu tenho que olhar, ó, que aqui foi pintada um retângulo inteiro. Então, tá aqui embaixo, ó, um inteiro. E aqui nesse outro foram pintadas apenas 5 partes de 8. Correto? Então, aqui, ó, na representação geométrica, eu consigo ver tanto a fração imprópria quanto o número misto. Eu só tenho que lembrar que a fração imprópria, o meu numerador é maior que o denominador, então eu conto todas as partes pintadas e ponho em quantas os retângulos estão divididos. Não posso falar que estão divididos em 16, não vou contar 8 mais 8. Cada retângulo está dividido em 8, então o denominador é 8, beleza? E para o número misto, eu vejo que esse aqui está pintado inteiro, então eu tenho um inteiro e eu tenho 5 partes pintadas nesse outro retângulo que está dividido em 8. Nesta outra imagem, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes pintadas inteiras. Tá mais fácil de fazer primeiro o número misto, né? Então, ó, 4 inteiras. Tá aqui, ó, 4 inteiros. E aqui, quantas estão pintadas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10. Eu tenho 10 partes divididas. Então, é 4 inteiros e 7 décimos. Agora, e o totalzão, ó? Quantas pintadas no total? No total estão pintadas 47 partes de 10. Então, a fração imprópria é 47 décimos. O número misto é 4 inteiros e 7 décimos. Na letra C, agora as minhas partes estão divididas em 3 partes, cada desenho. Então, eu tenho, ó, vamos fazer a fração imprópria primeiro. Eu tenho 3, 6, 9, 10, 11 partes divididas em 3. Tenho 11 partes pintadas. Então, eu tenho 1, 2, 3 inteiros e 2 terços. Na alternativa D, eu tenho 1, 2, 3 inteiros e mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 3 inteiros e 5 oitavos. E aí, para a fração imprópria, cada círculo está dividido em 8 partes. Então, 3 vezes 8 é 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, são 29 oitavos. No exercício 4, a gente vai aprender que os números que representam fração, eles também podem ter representação na nossa reta numérica. Então, eles colocaram aqui para vocês a reta numérica. Então, aqui é o ponto 0, aqui é 1, aqui é 2. Como os nossos números são frações, eles estão entre o número 0 e 1 ou entre o número 0 e 2. A gente só tem que entender como que foi feita essa divisão da nossa reta. Então, o que ele pede é para a gente identificar na onde que está o ponto P e aonde que está o ponto Q. Qual é a fração que representa esses dois pontos, beleza? Então, vamos entender um pouquinho da reta. Se aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 1, exatamente aqui na metade, ó, eu tenho a fração meio. E aqui ele colocou como 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque aqui, ó, do 0 até 1, está dividido em 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria 3 quartos, ó, 1, 2, 3 partes de 4.
Ah, então aqui poderia ser 1/4 e aqui poderia ser 2/4? Sim, aqui poderia ser 2/4 e aqui 1/4. E aqui seria 4/4. 4/4 é a mesma coisa que 1. Se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Beleza? Então, aonde que está o ponto P? O ponto P, ele está um risquinho para trás do 1, ó. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu posso escrever igual está aqui, ó, 5/4, ou eu também posso falar, até aqui não é 1 inteiro? Então, eu posso escrever em número misto, 1 inteiro e 1/4, porque está no primeiro risquinho. E aqui também está dividido em 4 partes, ó. Agora, vamos para a letra Q. Na letra Q, eu vou contar, ó, do zero tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, pode ser 7/4 ou 1 inteiro e 1, 2, 3 quartos. Olha aqui, ó, 1 inteiro e 3 quartos. Agora, o exercício 5, galera. Ele pergunta para nós qual é o número inteiro que vai estar aqui nessa reta entre 19/3 e 55/7. Para eu descobrir qual é o número inteiro que está aqui, primeiro eu preciso saber qual é o número inteiro próximo a esse e próximo a esse. Então, eu preciso transformar essas duas frações em número misto. Então, tá aqui, ó, 19/3 é igual a 6 inteiros e 1/3. Quando eu divido 19 por 3, vai dar 6 e vai dar resto 1. Então, dá 6 inteiros e 1/3. Quando eu divido 55 por 7, vai dar 7 inteiros e 6 sétimos. O resto é 6, então dá 6 sétimos, beleza? Então, entre 6, ó, tem que ser maior que 6, porque esse aqui já é maior. Entre 6 e 7, esse é maior que 7. Só pode ser o número 7, então, a alternativa D. Agora, no exercício 6, Marina trabalha em uma confeitaria e vende bolos iguais, repartidos em pedaços iguais. Em um dia, ela vendeu 19 cestos de bolo. Com base nessa informação, responda ao que se pede. Na letra A, quantos bolos inteiros ela vendeu? Então, primeiro, a gente tem que dividir o 19 por 6 para saber quantos bolos inteiros. Então, 3 vezes 6 é 18, sobrou 1. Então, ó, ela vendeu 3 bolos e um pedaço de outro bolo. Então, tá aqui a resposta. Ela vendeu 3 bolos inteiros, que estava perguntando dos inteiros. Aí, ele pergunta assim, na letra B, ó. Um bolo não foi vendido inteiro. Nesse caso, que fração sobrou desse bolo? Então, se o bolo ele era dividido em 6 partes e ela vendeu uma parte de 6, só pode ter sobrado 5 pedaços desse bolo, concorda? 6 menos 1 dá 5, então sobrou 5 cestos do bolo. Olha lá, ó, sobraram 5 cestos desse bolo. Na letra C, represente por meio de uma figura o total de bolos vendidos. Para isso, faça uso da régua. Então, gente, esse bolo podia ser circular também, tá? Nesse caso aqui, eles fizeram retangulares. Mas cada bolo tem que estar dividido em 6 pedaços. Então, pinta 3 inteiros, que são 3 bolos inteiros, e um pedacinho do quarto bolo. Agora, vamos para os exercícios de aplicação de fração, quantidade, situação, problema. O primeiro exercício, ele fala que Gabriela começou a ler um livro no último sábado, e ela leu 1/7 do total de páginas, e no domingo, como a leitura estava muito interessante, conseguiu ler a metade do restante das páginas do livro. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede. Fazendo uso de uma régua, desenhe um retângulo com base medindo 7 centímetros. E altura qualquer uma, não tem medida certa. Ele representará o total de páginas do livro de Gabriela, divida-o em colunas com 1 centímetro de largura cada uma e, finalmente, pinte a fração que representa a quantidade de páginas lidas no sábado. Então, tá aqui o desenho, ó, da letra A. Eu tenho uma barrinha com quantas partes
com quantas partes divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela leu uma parte de 7, ela leu 1/7 no sábado. Então, pinta apenas uma parte. Na letra B, observando a figura anterior, qual é a fração do total de página que ela leu no domingo? Então, ela leu 3/7 das páginas. Se ela do restante, ela leu metade. Restou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela leu a metade do restante, ela leu 3/7. Ainda observando a figura, qual é a fração total de páginas que ela não leu nesses 2 dias? 3/7 também, porque, vou pintar mais 1, 2, 3 que ela leu no domingo. Sobrou 3. Então, 3/7 dessas páginas não foram lidas, beleza? No exercício 2, um funcionário da padaria separou 2/5 de um pedaço de presunto e pesou em uma balança. Viu que o peso, a massa, era de 400 gramas. Com isso, qual é a massa da peça inteira de presunto? Então, vamos lá. Se 2/5 tem massa de 400 gramas, representa que 1/5, então, a metade disso aqui, 1/5, vai ser 200 gramas. E o inteiro seria 5/5. Então, 5/5 eu vou multiplicar por 200. Vai dar 1.000 gramas. Então, a peça inteira tem 1.000 gramas, tá bom, galerinha? No exercício 3, a gente vai ver aqui, temos 5/8 de R$40. A gente tem que calcular quanto dá. Então, 5/8 de R$40, eu tenho que dividir o 40 por 8. Então, eu pego 40, divido por 8 e multiplico pelo numerador. Então, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, aqui no caso, deu R$25, tudo bem? Na letra B, eu tenho 7/9 de 630 metros. Então, eu tenho que fazer, 630 dividido por 9 vezes 7. Então, 630 dividido por 9 é 70. 70 vezes 7 deu 490 metros. Na letra C, eu tenho 11/15 de 600 pessoas. Então, eu pego 600, divido por 15 e multiplico por 11. 600 dividido por 15 dá 40. 40 vezes 11, 440. Então, deu 440 pessoas. Na letra D, 10/12 de 480 parafusos. Então, é 480 que divide por 12 e multiplica por 10. 480 dividido por 12 deu 40, vezes 10, 400. Então, um total de 400 parafusos. Aqui, 14/35 de 70 ovos. Então, é 70 dividido por 35, que dá 2, vezes 14, que vai dar 28, beleza? 28 ovos. 6/25 de 500 dias. Então, é 500 dividido por 25, que dá 20, vezes 6, que dá 120 dias. No exercício 4, ele pergunta: um cientista separou um líquido para um experimento. Observe na figura a fração de uma proveta que foi ocupada pelo líquido. Se faltam 6 mililitros, então esse pedacinho aqui que falta completar era 6 mililitros para encher a proveta. Quantos mililitros cabem em 1/10 dela? Então, se aqui são 6 mililitros, em 1/10 da proveta, então, tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Se dividir em 10, concorda comigo que cada parte vai ser dividida de novo? Então, se aqui tem 6, é só dividir 6 por 2. Divido 6 por 2, vai dar 1/10. Se eu dividir 6 por 2, já vai dar o valor de 1/10. Então, se aqui estão 6 mililitros, eu divido 6 por 2, que dá 3 mililitros, beleza? Então, 1/10 seria 3 mililitros, porque aqui, é 1/5, né? 1/5
já vale 6, então 1/10 é a metade disso, é 3 mililitros. Exercício 5. Juca e Joca, 2 irmãos, foram visitar a sua avó no sítio. Chegando à casa da vovó, ela pediu que fossem à cozinha e pegassem cada um metade das jabuticabas que estavam em uma vasilha. Sem que Juca percebesse, Joca, que é mais guloso, foi à cozinha e pegou a metade das jabuticabas. Mais tarde, Juca foi à cozinha e, sem saber que seu irmão já havia pego a sua parte, ele pegou metade do que estava lá. Depois disso, Joca voltou à cozinha e pegou as 20 jabuticabas restantes. Quantas jabuticabas Joca pegou e quantas Juca pegou? Então, ó, ele fala pra gente que uma dica é fazer o desenho. Então, o desenho está aqui embaixo. Esse retângulo é o total de jabuticabas, que a gente não sabe quantas eram. O Joca foi lá e pegou a metade. Então, o retângulo foi dividido no meio e o Joca pegou tudo isso. Aí o Juca, bobinho, chegou lá na outra metade, achando que o irmão não tinha pego ainda, e dividiu aqui, ó, ao meio, e levou a metade dele, e ainda sobrou 20 jabuticabas, que o Joca voltou lá e pegou, beleza? Então, assim, com o desenho é mais fácil de entender. E se sobraram 20 jabuticabas aqui, significa que o Juca pegou apenas 20. E se aqui 20 mais 20 é 40, o Joca pegou 40 mais 20. Então, vamos lá, ó. Repare que as 20 frutas restantes equivalem a 1/4. Ó, se eu dividir aqui, então as 20 é 1, 2, 3, 4. Ficaria dividido em 4 partes e 20 seria 1/4. Assim, no início tinha 80 jabuticabas, certo? O Joca pegou 60, como eu falei, e o Juca pegou apenas 20, coitadinho. Porque esse retângulo é igual a esse, então aqui é 20 também, beleza? Então, Joca pegou 60 e Juca pegou 20 jabuticabas. Agora, no exercício 6, ele explica pra gente o que é uma polegada. A polegada é uma unidade de medida de comprimento que corresponde a 2,54 centímetros. E alguns objetos, como parafusos e canos, eles são medidos com polegadas, beleza? Então, agora, ele quer que você faça uso de uma calculadora e calcule a medida aproximada em centímetros de 1/8 de polegada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a divisão. 1 dividido por 8 vezes 2,54. Depois, vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 dividido por 4 vezes 2,54. Tem que dar esse resultado aqui, tá, galerinha? Agora, o exercício da UBMAP, aqui o exercício 7. Luísa pagou 4,50 por 3/8 de um bolo. Então, ela comeu 3 pedaços de bolo, ó, e pagou 4,50. E João comprou o resto do bolo. Quanto João pagou? Para mim saber quanto que João pagou, eu tenho que imaginar esse desenho aqui, ó. Se ela comprou 3/8 e pagou 4,50, eu tenho que saber cada pedacinho do bolo quanto que ele vale. Então, eu divido 4,50 por 3, porque ela comprou 3 partes, e vai dar 1,50 cada parte. Se cada parte corresponde a R$1,50, quantas partes sobraram aqui se ele comprou o restante do bolo? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que multiplicar 5 vezes 1,50 para achar quanto vale o restante do bolo. Então, 5 vezes 1,50 dá 7,50. A alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, agora na página 98, exercícios de aplicação, beleza? Então, na página 98, exercício 1, pede para a gente, primeiro, escrever a fração correspondente a cada desenho que nós temos aí. Então, aqui eu tenho, ó, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 e pintou apenas uma parte. Então, a fração é 1/5. Aqui eu tenho 2 pintados e o restante sem pintar. Então, 2/10. Depois, eu tenho 1, 2, 3, 4, está dividido em 4 partes, e eu pintei e está pintado 3, então é 3/4.
Depois nós temos uma divisão em 8 partes e foram pintadas apenas 6. Depois nós temos divididos em 7 partes e foram pintadas 4, então 4 sétimos. Aqui temos divisão em 14 partes, foram pintadas 8, então é 8 14avos. E aí, ele quer que você indique quais são as frações equivalentes. Então, são essas que têm o mesmo tamanhinho, ó. 1/5 e 2/10, tá aqui, ó, são equivalentes. Tá vendo que o tamanho geometricamente é o mesmo? Então, 1/5 é equivalente a 2/10. 3/4 é equivalente a 6/8, porque eles têm o mesmo tamanho. 4/7 é equivalente a 8 14avos, ó. Tem o mesmo tamanho. Então, tá tudo aqui embaixo para vocês. No exercício 2, ele dá para nós a fração 3/5 e quer que você indique um cálculo onde a gente usa o número 4 e transforme em fração equivalente. Então, lembra lá na videoaula, a Pro sempre fala, se você multiplicar por 4 o seu numerador, você vai multiplicar por 4 também o seu denominador. Então, em qual fração a gente chega? Ó, 3 vezes 4 é 12 e 5 vezes 4 é 20. Então, a fração equivalente usando o número 4 é a 12/20avos, beleza? Agora, no exercício 3, ele dá para a gente a fração 6/9 e ele pergunta por qual número que a gente pode dividir essa fração para obter uma fração equivalente. Então, 6/9, os dois números, tanto 6 quanto 9, é divisível por 3. Então, nós vamos dividir por 3. Então, dividindo 6 por 3 dá 2, dividindo 9 por 3 dá 3. Lembra? Tem que fazer a mesma operação com o numerador e o denominador. Ou eu divido ou multiplico. Aqui ele pediu para dividir, então o número tem que ser 3, a fração será 2/3 e ela é equivalente a 6/9. No exercício 4, ele vai mostrar para nós uma simplificação de fração até chegar na forma irredutível que está aqui, ó, 3/5. Então, a fração era 24 40avos, foi dividido por 2, deu 12/20, foi dividido novamente por 2, deu 6/10, foi dividido novamente por 2, deu 3/5. Dos 3/5 eu não posso mais dividir, essa fração é uma fração irredutível. E aí ele pede para vocês uma outra forma de fazer, sem ter que fazer essas divisões aqui sucessivas. E aí, se vocês pensarem, ó, o 24 e o 40, eles são divisíveis. Qual é o maior divisor? A gente viu os divisores, né? Um tempinho atrás, aí no segundo bimestre, logo no comecinho. O maior divisor que a gente pode dividir esses dois números ao mesmo tempo é o 8. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o maior número que eu posso dividir ao mesmo tempo o 24 e o 40. Então, se eu dividir 24 por 8, já vai dar direto aqui no meu 3. Se eu dividir 40 por 8, vai dar direto aqui no meu 5. E eu não precisaria fazer tantas divisões como foi feito aqui. Então, eu posso pensar nisso também, tá? É isso que vocês vão explicar aqui nesse balãozinho, que a gente pode usar a técnica lá do MDC e dividir pelo maior divisor possível até chegar na fração irredutível. A letra B é uma resposta pessoal. Na letra C, ele pede para você discutir com seu grupo uma reflexão sobre isso que a Pro acabou de falar, tá bom? Na letra D, ele pede com base nessa discussão, e aí é dividir pelo número maior possível, ao invés de eu ficar dividindo por um pequenininho e fazer várias divisões. Então, nós vamos direto dividir pelo maior possível. Entre 15 e 30, o maior possível é o próprio número 15. Então, 15 dividido por 15 é 1, 30 dividido por 15 é 2. E eu cheguei na fração irredutível, meio. Entre 24 e 36, o maior número possível é o 12. Então, 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3.
Aqui, ó, em 18 24avos, o maior possível é o 6, dividiu 18 por 6 deu 3, 24 por 6 deu 4. 40 60avos, vou dividir o 40 direto por 20 e o 60 também vai dar 2/3. No exercício 5, complete corretamente as equivalências de frações. Então, ó, eu tenho que pensar de acordo com o número que está aqui em cima. Quanto vezes 3 deu 12? 3 vezes 4 deu 12. Então, eu tenho que multiplicar também por 4 embaixo. 4 vezes 4, o número que eu tenho que completar aqui é o número 16. Na letra B, se eu tenho o número 49, 49 dividido por 7 é 7, né? Foi multiplicado 7 aqui para chegar no 49. Então, eu multiplico 7 também no numerador, que vai dar 21. Na letra C, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, aqui foi dividido por 5. Então, eu tenho que multiplicar para fazer o inverso, ó, 3 vezes 5 dá 15, então 8 vezes 5, aqui tem que ser o 40. Aqui, 13 e 39. Quanto foi multiplicado aqui para chegar no 39? Foi o 3, né? 13 vezes 3 dá 39, então 12 vezes 3 vai dar 36. Na letra F, que número que eu tenho que colocar aqui em cima para ter dado 3/5? Então, 30 dividiu por 6, né? Então, 6 vezes 5, 30. Então, 3 vezes 6 só pode ser o 18. No exercício 6, escreva em cada item 3 frações equivalentes às frações dadas. Depois compare com a resposta de outros colegas. A gente pode fazer no chat. Então, 2/7. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar por 2. Então, deu 4, 14. Posso multiplicar também por 3. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Posso multiplicar também por 4. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. Então, aqui tem uma sugestão para vocês. Não precisa ser necessariamente esses números, mas eu preciso de 3 frações equivalentes. Tudo bem? No exercício 7, nós temos essa imagem aqui que está dividida em quadradinhos. E ele quer saber qual é a fração da área preta. Então, ó, essa área preta que está pintada aqui, cada triângulo desse corresponde a um quadradinho, porque aqui é metade, aqui é outra metade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, o meu denominador seria 16 e eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, ó, 4 16avos seria uma resposta da parte preta em fração, beleza? Só que eu não tenho aqui, ó, nenhuma parte igual a essa. Então, eu vou simplificar essa fração para ver se eu tenho lá nos resultados. Então, eu vou dividir direto por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Então, se eu encontrar a fração 1/4 lá na resposta, então está correto. E aí, eu tenho aqui, ó, na letra C, 1/4. No exercício 8, para simplificar as frações até a forma irredutível, então, eu tenho que dividir pelo número maior possível. Então, 8 eu dividi por 4, deu 2. 12 por 4 deu 3. Aqui, 39 e 65. Dividiu por 13. 39 dividido por 13 dá 3. 65 dividido por 13 dá 5. Na letra C, vamos dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 75 dividido por 25 dá 3. Na letra D, o número maior possível é o... por 7. É 12.
Então, 84 dividido por 12 dá 7. 108 dividido por 12 vai dar 9. Na letra E foi dividido por 20. Então, 60 dividido por 20 dá 3. 80 dividido por 20 vai dar 4. Tá bom? Então, aqui foi simplificado por 20. Na letra F, 240 e 360, os dois números foram divididos por 120. Isso mesmo, 120. 240 dividido por 120 dá 2. 360 dividido por 120 dá 3. No exercício 9, uma cozinheira tinha 840 gramas de farinha na cozinha. E ela precisou retirar 560 gramas para usar em uma receita e quer saber qual é a fração irredutível desta quantidade. Então, a minha fração inicial é os 560 que ela tirou, então ele vai no numerador, sobre 840 no denominador. E aí, eu vou transformar em fração irredutível. O número maior que eu posso dividir é o 280. Então, dividiu por 280... deu 2, dividiu 840 por 280, deu 3. Então, ela usou 2/3 da quantidade inicial de farinha que ela tinha. Agora, o exercício 10, é o último exercício. Um grupo de operários está desenrolando um cabo de energia elétrica para usar em uma obra. Do total de 120 metros do cabo que estava enrolado, eles usaram 80 metros. Que fração irredutível da quantidade inicial sobrou no rolo? Então, o rolo tinha 120 metros e eles usaram 80. Então, sobrou 40. Então, que parte é essa? É 40 de 120. A quantidade inicial não era 120? Então, o total vai embaixo e o quanto sobrou vai em cima. Agora, ele quer a fração irredutível da quantidade que sobrou. Então, eu vou dividir por 40, porque 120 também é divisível por 40. 40 dividido por 40 dá 1, 120 dividido por 40 dá 3. Então, ó, sobrou 1/3 do cabo no rolo. Nós paramos por aqui hoje, galera. O resto do capítulo a gente corrige no chat, tá bom? E aí, a semana que vem são novas aulas de outro capítulo, beleza? Beijinhos, bye bye, até o chat.